a parte final do nervo trigêmeo, como nós estávamos falando na aula passada. Esse nervo trigêmeo, que é o quinto par de nervo craniano, nós falamos que ele é um nervo misto, falamos que o V1 e o V2 são ramos exclusivamente sensitivos, falamos que o V3 é um ramo misto, que tem uma parte motora e uma parte sensitiva, e falamos tudo do oftálmico, que é o V1, na aula passada. E na aula de hoje ficou para a gente finalizar o V2, que é o maxilar, e o V3, que é o mandibular, tá? Então, repetindo, o nervo maxilar, ele é um nervo exclusivamente sensitivo, ele não tem nenhum contingente motor, ele é um nervo que se presta exclusivamente para a sensibilidade sensorial do terço médio da nossa face. Terço médio também parte da região lateral de face, tá? Esse nervo, como nós já falamos, ele se origina no tronco encefálico, na interseção entre a ponte e o braço da ponte, forma um gânglio que eu chamo de gânglio trigeminal ou gânglio de Gasser, e a partir desse gânglio eu terei aqui, ó, o segundo ramo do trigêmeo, que é exatamente esse nervo maxilar. Esse nervo maxilar, nós já falamos que ele vai ter uma origem aparente craniana a partir de um forame, que eu chamei de forame redondo, localizado na asa maior do osso esfenoide. E, após penetrar nesse forame, ele vai chegar numa região que nós chamamos de fissura pterygopalatina, tá? Fissura ou fossa pterygopalatina. E, a partir daí, ele vai emitir vários ramos. Esse mais superior aqui, nós já falamos na aula passada, que vai fazer anastomose com o ramo lacrimal do oftálmico e conferir trazer as minhas fibras secretomotoras para conferir a minha produção de lágrima no meu globo ocular, tá? O ramo zigomático temporal, que é esse aqui, ó, que forma aquele arco que nós chamamos de arco orbito-lacrimal. Lembrando que esse zigomático ele também oferece um outro ramo que eu chamo de zigomático facial, que vai se prestar para inervar essa região anterolateral da nossa face, tá? Então esse nervo, ó, estaria aqui representado, aqui eu tenho o gânglio trigeminal ou gânglio de Gasser. Aqui, nesse segundo ramo, eu vou ter exatamente o nervo maxilar, lembrando que tanto o oftálmico quanto o maxilar vão emitir seus ramos meníngeos antes de penetrarem na sua origem aparente craniana, ou seja, antes de penetrarem na fissura e no forame. Ele emite um ramo meníngeo, que é esse aqui, ó, ele emite um ramo meníngeo, que é esse aqui, e esse ramo meníngeo tem a função básica de inervar a nossa dura mater, e nos conferir sensibilidade ao nosso encéfalo, tá certo? Quem confere sensibilidade ao nosso encéfalo é exatamente as meninges, é a meninge chamada de dura mater, tá? Aqui eu tenho representado o forame redondo na asa maior do osso esfenoide, e a partir dele, esse nervo maxilar vai migrar anteriormente e emitir seus vários ramos. Por exemplo, aqui nessa região eu vou ter o gânglio pterygopalatino, que está localizado na fossa pterygopalatina, e aqui nessa região eu terei o primeiro ramo, que nós já falamos sobre ele, que é o nervo zigomático, Esse nervo zigomático facial, emerge nessa região aqui, ó, e o nervo zigomático temporal emerge nessa região que vai formar o arco orbitolacrimal. Um outro ramo do maxilar vai migrar anteriormente, penetrar num sulco, num goteira, num canal, aqui ó, é um sulco, vira uma goteira, depois vai para um canal, e esse canal está abaixo da órbita. Se ele está abaixo da órbita, eu vou chamar de canal infraorbital. O canal infraorbital. Esse canal infraorbital vai percorrer todo o soalho da sua órbita, emergir na região mais anterior da maxila por um forame, que eu chamo de forame infraorbital. Esse forame infraorbital vai sair um nervo de mesmo nome, chamado nervo infraorbital, que
Após a sua emergência no forame, ele vai se dividir em 3 ramos. Um que vem para a asa do nariz, que eu chamo de nasal lateral. Um que vem para a pálpebra inferior, que eu chamo de palpebral inferior. E um que vem para o lábio superior, que eu vou chamar de labial superior. Repetindo, após emergir do forame infraorbital, o nervo infraorbital vai emitir 3 ramos: palpebral inferior, nasal lateral e labial superior. Só que, a partir desse nervo, que é o infraorbital também, eu terei percorrendo por um aspecto intraósseo da maxila, ramos que se prestarão para inervar os dentes anteriores, de premolar até incisivo central. Então, esses ramos que inervam premolares, que estão aqui, ó, primeiro pré e segundo pré, eu vou chamar de nervos alveolares superiores médios. Nervos alveolares superiores médios. Já os nervos que vão se prestar para inervar canino, lateral e central, eu vou chamar de nervos alveolares superiores anteriores. Nervos alveolares superiores anteriores. Antes de penetrar no canal infraorbital, esse nervo maxilar emite um outro ramo, ó, que é esse aqui, que vai repousar no túber da maxila, penetrar nas foraminas maxilares e inervar os 3 molares, primeiro molar, segundo molar e terceiro molar. Além disso, inerva toda a parte óssea e mucosa do seio maxilar. Então, esse nervo aqui, eu vou chamar de nervo alveolar superior posterior. Nervo alveolar superior posterior. Tá certo? Então, a gente tem vários ramos do maxilar. O maxilar emite o ramo zigomático, temporal facial, emite o ramo alveolar superior posterior, faz fusão com o gânglio pitérigo palatino. A partir daqui vai emitir vários ramos, que eu vou falar daqui a pouco quais são, tá? Vai ter um outro ramo mais anterior, que vai percorrer o canal infraorbital, emergir a partir do forame infraorbital, emitindo 3 ramos: palpebral inferior, nasal lateral e labial superior. Tá? E falei também que esse ramo infraorbital, antes de emergir no forame, ele emite ramos, que eu vou chamar de alveolar superior anterior, alveolar superior médio. Tá certo? Então, isso aqui seria um resumão rápido de quase todo o nervo maxilar. Perceba que ele tem a função sensitiva de inervação de todo o terço médio de face dos nossos pacientes. Então, percebam que nós falamos que o nervo meníngeo, a função primordial dele é inervar a dura mater, conferir sensibilidade à minha dura mater. O gânglio pitérigo-palatino vai ter os ramos comunicantes para a região de palato mole, palato duro. Daqui a pouco eu volto a falar sobre ele também. Além de fazer anastomose e trazer fibras parasimpáticas do nervo facial para inervar a minha glândula lacrimal. Tá aqui, ó, o gânglio, nervo maxilar, nervo zigomático, zigomático temporal e aqui o arco orbitolacrimal, e trazendo essas fibras parasimpáticas para conferir a minha secreto-motricidade para a minha glândula lacrimal. Então, percebam, se a gente pudesse falar em detalhes, a gente diria que esse nervo zigomático temporal, que é esse aqui, ó, zigomático temporal, ele tem esse ramo comunicante para a parte lacrimal, tá certo? Para o nervo lacrimal do oftálmico, e também ele inerva essa região temporal. Parte anterior da região temporal também será inervada pelo nervo zigomático temporal. Já o zigomático facial é esse aqui, ó, que vai emergir nessa região mais anterior e lateral de face da gente, no corpo do osso zigomático, tá? E ele vai ter a função de inervar basicamente a pele dessa região, pele e músculos dessa região.
A inervação sensitiva, tá, pessoal? Inervação sensitiva. E esses nervos alveolares superiores e posteriores, que são esses aqui, ó, vão ter a função básica de inervar os 3 molares. Alguns autores vão discutir se esse nervo é capaz de inervar até essa raiz mesiovestibular do primeiro molar superior, tá certo? Mas lembre-se que ele inerva os 3 molares e, eventualmente, essa raiz aqui, ó, que é chamada de mesiovestibular, ela pode ter uma inervação colateral oriunda do alveolar superior médio, tá? Então, você vai ler isso no livro do Gray, possivelmente. Tá? Então, observem também que esse alveolar superior posterior, além de inervar dentes, ele inerva a bochecha, parte externa da bochecha, e ele inerva também a região de mucosa sinusal ou mucosa de Schneider, mucosa do seio maxilar, tá? Então, ó, o outro ramo que nós falamos do infraorbital, que é esse nervo aqui, ó, o infraorbital que está passando abaixo da órbita dos pacientes. Esse nervo infraorbital percorre todo esse soalho, depois que emerge, divide-se esses 3 ramos, que nós já falamos quais são, tá certo? Só que aqui, ó, lembrar que esses 3 ramos, eles vão servir para inervar só pele, tecido mole, tá? Da pálpebra, da asa do nariz e do lábio superior. Mas tem que lembrar que a inervação dos dentes, também vem desse nervo alveolar superior médio, que é esse aqui, ó, que serve exclusivamente para pré-molares, e o nervo alveolar superior anterior, que vai inervar canino, lateral e central. Canino, lateral e central. Tá certo? E essas aqui, inervação exclusivamente de pele. Inervação exclusivamente de pele. Tá? Então, numa imagem clínica, a gente viria exatamente os 3 ramos do infraorbital. Isso é importante vocês terem essas informações na cabeça, porque lá na frente, na cirurgia, em alguns procedimentos, a gente vai bloquear, anestesiar esse nervo aqui, ó. E aí o paciente vai reclamar que vai ficar com o olho dormente, ou seja, essa região aqui de pálpebra inferior. Ele vai reclamar que não está conseguindo respirar direito, porque como dá a impressão de obstrução nasal, né, que a gente não passa a não sentir o ar passando, pensa que o nariz está entupido. Então, é tranquilizar o paciente e dizer, ó, isso é normal, é da anestesia, tá certo? Para o paciente não ficar assustado e achar que algo de errado está acontecendo, quando, na verdade, você está apenas bloqueando os nervos que são ramos do infraorbital, tá certo? Então, nessa imagem aqui, ó, uma imagem aumentada, tá certo? Estão aqui, ó, se você penetrar, são filetes nervosos que vão entrar, ó, penetrar na polpa do seu dente. Então, quando o paciente referir pulpite, dor de dente, o caminho da dor é exatamente esse. Inicia-se aqui, percorre o nervo pulpar, e aí vem pelos filetes nervosos apicais, nervo maxilar, nervo infraorbital, nervo maxilar, trigêmeo, aí sobe, tá? Para o cérebro. Esse é o caminho da dor que os pacientes sentem. Só que eu falei o seguinte, que nós temos um gânglio. Então, o gânglio nada mais é do que um agrupamento de corpo de neurônio, tá? Vários corpos de neurônios agrupados formam um gânglio. E aí aqui a gente tem um gânglio, que eu chamo de gânglio pitérigo-palatino ou gânglio esfenopalatino, tá? Esse gânglio, a partir dele, ele vai ter uma fusão com os ramos do nervo facial. Com ramos do nervo facial. Por quê? Porque ele vai ter que ter função parasimpática para produzir secreção nas minhas glândulas nasais, produzir saliva na região de palato duro. Então, quem traz fibras parasimpáticas, eu já falei que é o nervo facial. Então, você observa o seguinte, ó, esse gânglio está aqui localizado na fossa pitérigo-palatina, tá certo? E por isso que o nome dele é gânglio pitérigo-palatino. A partir daqui, ele vai emitir ramos, filetes nervosos que vão inervar a sua mucosa nasal, ó, vão inervar a sua mucosa nasal. E observando, vocês observarem o seguinte, ó, observem que
Essa inervação aqui é sensitiva, ou seja, se doer, se tiver dor no seu nariz, vem daqui. Mas a sensibilidade olfativa ou do olfato vem daqui, ó. Percebem? Ambos são sensitivos. Ambos são sensitivos. Só que aqui é um contingente aferente visceral especial. Ou seja, ele é um contingente que me dá sensibilidade olfativa. Isso aqui me dá sensibilidade tátil, dor, propriocepção. Tá certo? Então percebam que essa mucosa nasal ela é ricamente vascularizada e ricamente inervada. Tá certo? Esse nervo também vai migrar inferiormente, ó, migrar inferiormente e penetrar em dois forames, que nós já falamos o nome também, que são os forames palatino maior e palatino menor. Através do forame palatino maior, eu vou ter o nervo palatino maior e posteriormente o nervo palatino menor. E aqui acaba sendo uma revisão da aula que nós tivemos lá de osso, porque eu disse que a partir do forame palatino menor, eu terei esse nervo emergindo e inervando exclusivamente tecido mole. Eu falei que o nervo palatino menor não inerva osso, ele inerva exclusivamente tecido mole. A partir do nervo palatino maior, ele vai ter outra função. Ele vai inervar os 2/3 posteriores do palato duro, tá? O nervo palatino maior, que está aqui, ó, vai inervar os 2/3 posteriores do palato duro, já que o terço anterior do palato duro, ó, é inervado por outro nervo. Esse nervo nasopalatino incisivo vai penetrar nesse canal, emergir no forame e vai ter a função de inervar o terço anterior do palato duro, o terço anterior do palato duro. Então, observem aqui nessa imagem aumentada, deixa eu colocar ela aqui bem maior para vocês verem. Nessa imagem aumentada, vocês veem exatamente o que nós falamos agora. Observem nessa imagem. Ele está inervando exclusivamente tecido mole. Já o nervo palatino maior está migrando anteriormente, chegando até a região de premolar, tá vendo? Até a região de premolar ele chega, ou seja, os 2/3 posteriores do palato duro, já que o terço anterior será inervado exatamente pelo nervo incisivo, ou nervo nasopalatino, que vai inervar de canino para frente, tá certo? Então essa região aqui, ó, tem o central, lateral, canino. Daqui para frente, quem inerva é esse nervinho que sai aqui, ó, nessa papila, chamado nervo incisivo nasopalatino. Daqui para trás até os molares, quem inerva é o nervo palatino maior, que emerge através do forame palatino maior, tá certo? Então observem aqui, ó, esse gânglio emergindo, inervando mucosa nasal, tá certo? Lembrar que ele também emite ramos orbitais, estão aqui migrando superiormente, ramos faríngeos, que vêm para a região posterior, que são ramos que fazem anastomose com outros nervos. E essa imagem aqui, ó, demonstra exatamente o caminho que os ramos do gânglio pterygopalatino, que estariam aqui, vão migrar anteriormente até chegar no meu forame incisivo, para inervar o terço anterior do meu palato duro. Para quem nunca viu, o clínico, isso aqui é uma foto de uma cirurgia nossa. A paciente usava aparelho ortodôntico e veio para fazer a remoção desses elementos aqui, ó. Observe que ela tinha um supranumerário aqui e um canino aqui, ó, incluso, tá? Um canino aqui incluso, bem na região do forame. Se você observar, aqui está o nervo nasopalatino saindo aqui, ó, e aqui está um canino incluso, tá certo? E aqui outro supranumerário, tá certo? A cirurgia para vocês verem como é que funciona. Sábado passado, agora a gente fez 3 dessa no curso, na pós-graduação. Fizemos 3 cirurgias dessa. 2 para tracionamento, que a gente abriu e colocou um botão para a ortodontia tracionar, e uma para extração. Eles pediram para remover, que foi esse caso aqui também.
Foi extração. Então, vamos lá. O terceiro ramo do trigêmeo, já agora para a gente finalizar esse grande nervo, que a gente gasta 2 aulas para dá-lo, é o nervo mandibular. Eu falei que o nervo mandibular ele é um nervo misto. Ele é um nervo misto. Ou seja, tem uma parte sensitiva e tem uma parte motora, tá? E é só ela que tem parte motora no trigêmeo. Nós falamos que V1 e V2 são nervos exclusivamente sensitivos. Então perceba que o trigêmeo só é misto por causa do mandibular. Tendo em vista que V1 e V2 são nervos exclusivamente sensitivos, tá certo? Então, percebam nessa situação aqui que o V3, ele é um nervo que se inicia na fossa craniana média, igual nós falamos, emerge através de um gânglio, e o último ramo desses 3 nervos é exatamente o nervo mandibular. É exatamente o nervo mandibular, tá? Esse nervo mandibular vai penetrar nessa região aqui, ó, vai penetrar nessa região aqui. Então, aqui eu tenho o forame oval. Sim. E aqui, ó, forame espinhoso, redondo. Lembram da aula de osso? Que nós tínhamos 3 forames na asa maior do osso esfenoide? Nós tínhamos o forame redondo, oval e espinhoso. E nós falávamos que ramo recorrente da artéria meníngea média, perfeito, e um ramo meníngeo recorrente do mandibular, que está aqui, tá? Então, esse nervo mandibular, ele torna-se um nervo um pouquinho mais complexo para estudo. Por quê? Porque ele tem uma parte sensitiva, essa parte meníngea que está aqui, ó, é um ramo meníngeo, ou seja, que ela é emitido depois que ele penetra na sua origem aparente craniana, esse ramo meníngeo. E percebam que depois que emerge no forame oval, esse nervo mandibular, ele vai ter uma parte motora e uma parte sensitiva, misturado, tá? Mesclado. E eu falei para vocês o seguinte, que os 4 músculos da mastigação, quais são? Masseter, temporal, pterigoide medial e pterigoide lateral. Esses 4 músculos da mastigação, todos eles são inervados pelo nervo trigêmeo. Os 4 músculos da mastigação, todos eles têm inervação oriunda do nervo trigêmeo, tá certo? Mais especificamente mandibular. Além disso, eu terei outros músculos, como o tensor do tímpano e o tensor do véu palatino, que também são ramos motores, tá? E também são inervados por ramos do mandibular do trigêmeo. Adicionalmente a isso, ou seja, além do massetérico, dos temporais e do pterigoide, esse nervo também vai inervar, ó, aqui teria os temporais, aqui teria o massetérico, está removido, né? Aqui pterigoide medial, tá? Esse nervo, ele vai ter um tronco principal, pessoal, um tronco principal. Ó. Deixa eu colocar essa imagem que fica melhor aqui. Eu teria um tronco principal. O nervo vai penetrar nesse forame aqui, ó, que eu chamo de forame da mandíbula, ou forame mandibular, e vai caminhar por toda a mandíbula com um nervo. Eu chamo de nervo alveolar inferior. Nervo alveolar inferior. Que é esse aqui, ó. Nervo alveolar inferior. Esse nervo alveolar inferior vai percorrer esse canal mandibular, tá aqui, ó, esse canal mandibular, por toda a extensão da mandíbula, tá? E à medida que ele vai percorrendo a mandíbula, ele vai emitindo seus ramos pulpares, ósseos e periodontais, até chegar na região de forame mentoniano ou mentual. Esse nervo eu chamo nervo alveolar inferior. Depois que ele emerge no forame mentual mentoniano, ele vai dividir-se em 3. Um que vem para fundo de sulco, um que vem para a gengiva vestibular e um que vem para o lábio inferior. Ok? Além disso, desse forame mentoniano, continua-se um canal, ó, que é esse aqui, ó, um canal, que eu chamo de canal incisivo. Esse canal incisivo dará passagem ao nervo incisivo. E a função do nervo incisivo é exatamente
da inervação aos dentes anteriores e inferiores. Ou seja, perceba que nessa imagem eu estou mostrando toda a inervação de dentes de toda a sua mandíbula. E também estou mostrando uma parte de inervação do tecido mole. Aqui eu tenho o canal da mandíbula, que traz o nervo alveolar inferior, perfeito? Aqui eu terei o forame mentoniano, ou mentual, que traz esse nervo mentoniano, mentual, que se divide em três, tá? Que vai para a gengiva, lábio inferior e fundo de sulco. E tem um outro canal que carrega o nervo incisivo, que inerva os dentes anteriores, canino, central e lateral. Percebam que tudo isso, eu estou falando de inervação dento-óssea, de dente e de osso, tá? Só que esse nervo, ele também emite ramos internos, ramos que vão inervar a sua parte lingual, que é isso aqui, ó, tá? E a parte externa, O ramo que vem para a parte externa, inervar a mucosa da bochecha por dentro, tá? Na parte inferior, é chamado de nervo bucal. Nervo bucal, nervo bucal, tá certo? Que é exatamente isso aqui, ó, nervo bucal, tá? E o nervo que vem pela parte interna, inervar a língua, é chamado nervo lingual. Ou seja, o nervo bucal sai por aqui, ó, por fora, e o nervo lingual vem por aqui por dentro. Observar que, além do lingual, eu tenho outro nervo que caminha junto, que é esse nervo aqui, ó, que eu chamo nervo miloioideu, que ele é um nervo motor, tá? Ele é um nervo motor. Qual que é a função do miloioideu? Da motricidade a esse músculo, que é um músculo miloioideu. Músculo miloioideu, tá? É um músculo que delimita todo o soalho de boca da gente. Então, repetindo, percorrendo o canal, eu tenho o nervo alveolar inferior, até a região de premolares. De premolar para frente, eu tenho o nervo incisivo, tá certo? Inervando a parte externa, eu tenho o nervo bucal, inervando a parte interna de 2/3 anteriores de língua, eu teria o nervo lingual, tá certo? Inervando esse músculo miloioideu, eu tenho o nervo miloioideu também, de mesmo nome, tá certo? Então aqui você tem esses ramos, ó. Esse nervo aqui, ó, é exatamente o miloioideu, tá certo? E teria também o nervo bucal, que não está aqui nessa imagem. Tudo bem? O nervo lingual seria isso aqui, ó. Esse nervo aqui, ó. Esse nervo lingual também faz anastomose com o nervo facial, tá certo? Também faz anastomose com o nervo facial, através do nervo corda do tímpano, que é esse aqui, ó. Por quê? O facial, que será a próxima aula da gente, vai conferir sensibilidade gustatória, ou seja, o sabor dos alimentos. Já o nervo lingual me confere sensibilidade tátil aos 2/3 posteriores da língua. Desculpa, anteriores. 2/3 anteriores da língua, tá? 2/3 anteriores da língua. Isso é o nervo lingual. E aí, se você vai fazer uma cirurgia nessa região inferior, você tem que fazer um bloqueio. Eu vou testar vocês aqui agora, ao invés de fazer isso. Eu vou remover esse dente aqui, pessoal. Se você bloquear só o alveolar inferior, você acha que o paciente tem dor ou não? O bucal e o lingual também? Opa, bucal e lingual também, exatamente. Lembra que o teu bisturi, a tua lâmina vai cortar aqui na frente também, ó. E eu falei que o alveolar inferior está inervando só dente, a parte externa da gengiva e tudo mais, é inervado pelo bucal e pelo lingual, tá bom? Isso é importante. Observe que esse nervo, o bloqueio dele não é infiltrando aqui não, tá, pessoal? A anestesia não deve entrar só aqui não, porque se você entrar só aqui na parte externa da mandíbula, você vai bloquear somente o bucal. O bloqueio dele, a agulha tem que tocar aqui, ó, nessa região aqui, ó. Você vai entrar do lado oposto, daqui para cá, tá certo? E a tua agulha vai tocar aqui, ó, na face medial do ramo da mandíbula, tá certo? Na face medial do ramo da mandíbula. E fazer um bloqueio troncular, como a gente chama, um bloqueio troncular.
do nervo, tá? Para bloquear esse nervo aqui, ó, o alveolar inferior. E percebam que esse nervo, ele é um nervinho espesso, tá vendo, ó? Isso aqui é um trauma na fratura de mandíbula, tá certo? Acidente de moto, cara sem capacete, tá certo? Então, ó, fraturou a mandíbula, quebrou a mandíbula. E percebam que a gente isolou aqui o alveolar inferior, é um nervinho espesso, ó, não é um nervinho fininho não, tá bom? É um nervo espesso. E aí a gente isolou ele para poder reposicionar os fragmentos e estabilizar a fratura. Então, observem que esse nervo ele tem uma parte sensitiva e uma parte motora, né? Isso tudo que eu falei aqui de bucal, lingual, alveolar inferior, mentoniano, são ramos exclusivamente sensitivos. São ramos exclusivamente sensitivos, porque os ramos motores são, além de tensor do véu palatino, tensor do tímpano, o mileoide, oral, pterygoide medial e lateral. Exatamente. E aí você pode perguntar: professor, como é o nome dos nervos que nervam? É só colocar o nome do músculo. Nervo massetérico, ramo do mandibular, ramo do trigêmeo. Quem nerva o nervo temporal? Nervo temporal, ramo do mandibular, que é ramo do trigêmeo. Tudo bem? Só isso. Aqui eu teria, aqui está cortado, tá? Mas aqui eu teria o músculo masseter, nessa face externa da mandíbula. Na face interna, eu teria o músculo pterygoide medial. No côndilo mandibular, eu teria o músculo pterygoide lateral, tá certo? E nessa região mais superior, o músculo temporal. Esses 4 músculos, todos eles são inervados pelos ramos do nervo trigêmeo. Além disso, além desses 4, eu tenho inervação de músculo tensor do tímpano, tensor do véu palatino e o músculo miloioide. Ou seja, esse nervo trigêmeo dá motricidade a 7 músculos diretos ou indiretos da mastigação. Só que, como todo nervo, a gente pode ter o acometimento de patologias. Ela comentou lá passada exatamente isso aqui, ó. Alguns chamam nevralgia, alguns chamam neuralgia. São sinônimos, tá? Todos estão corretos esses nomes. E o que é neuralgia? A função do trigêmeo, pessoal, a função do trigêmeo é ter uma função aferente, ou seja, levar o estímulo da periferia para o centro, certo? Interpretar a dor do paciente. Só que muitas vezes esse trigêmeo ele pode ter uma desordem neurológica e passar a dar descargas elétricas. O paciente que tem neuralgia, ele refere descargas elétricas na região de inervação do trigêmeo. Então aqui eu teria o contingente de V1 do oftálmico, de maxilar e de mandibular. E o paciente refere assim: eu dá uma descarga elétrica, ele aponta para mim, aqui debaixo do olho, pega no nariz e vai aqui para o lábio superior. Ele fala bem assim no exame, entendeu? É um choque como se estivesse rasgando a minha pele nessa região do lábio inferior, que vem para os dentes, todos os dentes doem, ou seja, está me referindo uma dor em todo o ramo do mandibular. Essa neuralgia, quase sempre, ela é de origem idiopática, ou seja, não tem causa definida, mas pode estar associada com estresse, deficiência nutricional, tá certo? E algumas desordens virais, algumas patologias virais também podem causar essa neuralgia. E o tratamento quase sempre é medicamentoso, tá? A gente vai usar drogas anticonvulsivantes, tá? E alguns antidepressivos também para poder controlar essa dor do paciente. Só que em alguns casos pode ser cirúrgico, tá? O paciente pode ser necessário a intervenção cirúrgica desses pacientes. É um quadro relativamente grave. Quem tiver curiosidade depois, coloca lá no YouTube uma reportagem que saiu no Fantástico chamada Neuralgia Trigeminal, que o Drauzio Varela gravou 4 séries, 4 episódios sobre essa doença. Depois vocês assistem, vale a pena. Assim, vale a pena você ver o tanto que o paciente sofre e ter uma real noção do quadro desses pacientes. Gasta um pouquinho de tempo, deixa lá o Instagram e a rede social do lado e vai ver essa reportagem. Coloca neurologia trigeminal fantástico ou Drazorella, que ele vai explicar lá, para vocês verem como é interessante. E algumas vezes também esse nervo trigêmeo ele pode ser acometido por infecções virais. A principal delas chamada de herpes zoster, que é uma reativação de um vírus
E como é que a gente faz o diagnóstico? O caminho da infecção é exatamente o caminho do nervo. Se você observar, ó, o paciente com herpes zoster, ele não passa 1 milímetro a linha. Se você traçar uma linha aqui, ó, o nervo não invade 1 milímetro do outro lado, tá certo? Ele respeita a linha média. E tá aqui, ó, o quadro clínico. O paciente com herpes zoster, tá certo? Quem é do interior, imagino que todo mundo aqui é do interior, mora em zona rural, já ouviu falar essa doença com outro nome. Os populares do interior chamam de cobreiro, tá? Cobreiro, acho que alguém já ouviu falar sobre isso. É mais comum dar nas costas, como está aqui, ó. Não é tão comum em face, não, mas pode acometer a região de face. E quando acomete, é o trigêmeo que é acometido, tá certo? É um ramo sensitivo que é acometido. Tudo bem? Então, trigêmeo, pessoal, seria isso, a aula de trigêmeo, essas duas aulas de trigêmeo. É uma aula que é crucial para o entendimento de vocês.